Olá, gente, eu sou Matheus Mota e você está ouvindo agora o Faixa Bônus, um podcast para falar sobre tudo que tem de novo na música amazonense, nortista e brasileira. Tudo de novo mesmo, tá? Tudo de novo, tá? Novos singles, novos videoclipes, novos álbuns. Sempre, é claro, com entrevistados especiais aqui comigo. Bem, os entrevistados desse episódio são duas presenças ilustríssimas aqui no estúdio. O primeiro deles lançou já o seu primeiro álbum de estúdio, que se chama Tudo Que Eu Penso São Palavras Perdidas Que Tento Organizar. Nome bem longo. E agora está indo pro segundo álbum, que tem um nome mais curtinho, que se chama Transe Tropical. E ela, é claro, que agora já lançou já seu primeiro álbum, já tem quase um ano. Bem no finalzinho de 2020 ela lançou, que se chama Sinuose. Então, bem, os entrevistados são Dan Stamp e Luli Braga. Olá, Dan. Olá, Luli. Oi, Matheus. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Olá, Matheus. Também estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês dois. Obrigada pelo convite. Ah, que bom. Eu que tô feliz aqui de ter vocês dois aqui conversando comigo. A gente vai falar hoje sobre esses álbuns que já foram lançados, e no caso Dan, o álbum que também estará para ser lançado em breve, o Transe Tropical, que vai sair pelas expectativas em outubro deste ano de 2021. Então, bora falar. Eu quero começar falando sobre uma coisa que me intrigou muito, ouvindo os dois primeiros álbuns de vocês, dois no caso, né? Uhum. Que era a questão dos featurings, né? Que a gente está vivendo agora uma cultura muito forte dos featurings no mercado brasileiro. Parece que agora finalmente descobriram o poder de um featuring aqui na música brasileira. Já tinha parcerias aqui na nossa música há muito tempo. Só que agora encontraram, deram, né, o respeito e o valor que esse poder do featuring dá mercadologicamente pro artista. E nem só mercadologicamente, mas também de visibilidade, né? Ele agrega, ele cria pontes entre vários públicos. Eu quero saber, vocês dois que já lançaram dois primeiros álbuns que já tinham uma presença, vamos dizer, constante de featurings, eu quero saber o que vocês têm a falar sobre essa cultura do featuring na música brasileira agora. Então, Sinuose, né, que é esse meu primeiro álbum, ele tem 9 featurings. São 9 mulheres que fazem parte dessa lista de featurings. E para mim representa, como você falou, né, o aumento da visibilidade. A gente sabe que a gente tem uma barreira geográfico-cultural em relação ao norte. A gente tem essa dificuldade, muitas vezes, de acessar o mercado nacional, né? E os featurings, juntamente com as plataformas digitais, eles ampliam essa visibilidade, porque no momento em que você agrega um outro artista de um outro lugar, né, de um outro estado, outra cidade, você também alcança o público daquela pessoa, porque ela pode ali acidentalmente, algoritmicamente, né, cair na tua música porque tem a participação de uma pessoa que ela já curte. Sim. Então, para mim, isso representa um aumento da visibilidade, mas não só isso. Eu também tenho no meu álbum participação de pessoas daqui do Amazonas, como é o caso da Gabriela, da Iana Moral, da Ionesa, da Anne Gesine. E também aumenta o meu público aqui na minha cidade mesmo, porque essas pessoas elas já estão também fazendo o próprio trampo delas, né? E a gente agrega os nossos públicos umas com as outras. Então, na hora de fazer um evento, fazer alguma coisa, a gente tem um público em comum que já curte as nossas músicas, tanto que uma participou, né? Quanto as músicas individuais também. E acho que a questão da personalidade que o artista imprime na música também é algo muito singular, porque cada pessoa tem um jeito diferente de cantar. Certo. Então, isso agrega muito valor para a música. Eu acho que traz aquela mudança de vibe, assim, numa música só. Então, é muito legal ter essas participações nesse álbum aí, Sinuose. É só ganhos. É só ganhos. Eu acredito muito nisso, nessa troca. É muito gostoso você ver as misturas que isso ocasionam, né? Como eu falei anteriormente,
junta um rock com samba, junta o reggae com o axé music, e você percebe que no final das contas é música e é tudo sendo experimentado indo para o mesmo lugar, e a gente com certeza só tem a ganhar quando a gente troca com alguém. E isso acontece, você vê a reação do seu público e você vê que uma pessoa que talvez não tinha motivo nenhum para se conectar com você, se conectou porque ouviu aquele feat trouxe para aquilo. Então eu acho que a gente começa a entrar em lugares e levantar conversas que talvez não fossem possíveis sem essa interação. É bem isso mesmo. A gente quer ver pontes sendo construídas, né? Sim, o famoso termo, né? Furar a bolha, né? Furar a bolha, isso é muito importante para um artista, até que quer, claro, né? Ter uma presença, né? Com um público mais geral. Sim, até porque historicamente a gente tem essa barreira muito construída, né? De tipo, é rock, não tem nada a ver com funk. É samba, não tem nada a ver com a música voz e violão. E tá tudo interligado. Eu acho que a gente tem que parar de ter esse medo, e principalmente eu vejo isso na nossa geração agora, experimentando, literalmente, assim, não tendo medo de se posicionar, de interagir, de entender a nossa história, que é construída através desse processo musical também. Sim. Explorar novas possibilidades. 100%. Sim. Mas bora lá. Bem, a Lully já lançou o álbum dela já faz um ano. O teu vai fazer quanto tempo, Dan? Vai fazer 2 em breve, 2 né? anos em breve já. E o Dan já vai lançar o seu segundo álbum agora, em outubro, como eu já falei. Eu quero que tu fale sobre o porquê do nome Transe Tropical e o que tu tá reservando pra gente de surpresa, tanto liricamente como sonoramente pra esse álbum também. Certo. O Transe Tropical, ele era uma coisa pequena, era um transe pequeno que acabou ficando muito grande por conta da pandemia. Eu tinha a ideia de cantar sobre outras coisas nesse momento, que era pro segundo disco, mas o mundo ficou como ficou por conta da pandemia, e aí eu resolvi trazer algo que trouxesse de alguma forma esperança para as pessoas, que fizesse as pessoas dançar. E eu não sei se todo mundo esperava isso de mim, assim, de que eu ia, sei lá, tentar fazer as pessoas sorrirem ou dançar, porque não era algo tão previsível, acho que pensando no meu primeiro disco, mas foi muito gostoso me sentir desafiado por mim mesmo e pensar que esse transe era para interagir com as pessoas, para sentir a atmosfera do lugar onde eu vivo, para trazer essa localização geográfica de pertencimento mesmo para o norte. Acho que é uma busca muito, muito forte de o que é a minha sonoridade, o que é a minha referência, o que eu represento para o cenário nacional, porque eu acho que agora, com esse segundo disco, eu me vejo jogando muito mais no mainstream, assim, no ambiente que eu já conheci com o primeiro disco. Então eu queria trazer esse transe, essa sensação tropical pro país inteiro, assim. Eu converso bastante com o meu produtor sobre isso, de que a gente vai lançar e o nosso verão é num tempo diferente do restante do país, e todas essas circunstâncias, eu acho que eu trouxe muito disso na sonoridade da música, né? Na intensidade, no calor do disco. E você, Lully, lançou o Sinuose, que tem uma quantidade de participações assim femininas incríveis, ótimas artistas, aliás, todas elas. Algumas surpresas que eu tive ouvindo o álbum, e quando eu olhei a tracklist também eu tive alguns impactos ali. O primeiro sempre de primeiro momento assim é o da Thier, que tá no teu álbum, que já é um nome que já tá consolidado no mercado. E foram surgindo umas surpresinhas no meio da tracklist que eu fui ficando meio chocado de saber que tu tinha colocado elas lá. Mas eu quero saber, pra ti, como é que foi o processo de construir o Sinuose e de chegar nessas parcerias. Como é que foi chegar nessas parcerias para esse primeiro álbum? Certo. Então, Sinuose, ele é uma compilação de músicas, né? Músicas que elas foram sendo feitas ao longo de 2 anos, mais ou menos. A música mais antiga, ela tem uma data de 2018 e eu lancei o álbum em 2020. Então, tem um lapso temporal aí de 2 anos que essas músicas foram gestadas, né? E enfim, paridas. E aí, ao longo desse tempo, eu fui buscando as minhas referências, né?
Eu sempre fui uma pessoa muito eclética, então isso acaba se imprimindo nesse álbum, porque eu gosto de muita coisa. E foi interessante porque o Dan trouxe aqui a questão de qual é a minha referência, qual é a minha linguagem. E é isso que eu estou descobrindo melhor agora, né? Provavelmente para um segundo álbum, para um próximo trabalho, eu devo afunilar um pouco mais as minhas referências, os meus gêneros, para traduzir a linguagem que eu quero, né, trazer para o mundo. Mas nesse primeiro álbum, eu me deixei levar, assim, por todas as referências que eu tenho, assim, por tudo que eu admiro. Então eu fui catando essas referências e fui anotando, essa música, eu gosto dela soando mais ou menos assim, ou essa outra eu gosto dela mais assado. Sim. E aí a questão das participações, elas surgiram já no contexto de pré-produção. Durante a pré-produção desse álbum, ao mesmo tempo em que eu estava tentando captar recursos para produzir ele, né? Via Lei Aldir Blanc, eu entrei em contato com essas pessoas, né? Não só as pessoas daqui do Amazonas, como também as pessoas de fora. Mandava e-mail, mandava direct no Instagram, mandava o arquivo da minha música, voz e violão mesmo, bem cru, assim. A Flaira Ferro, por exemplo, foi uma pessoa que eu fiquei muito surpresa, porque eu já era fã dela muito tempo antes, e é alguém de quem eu acho que eu me aproximo, liricamente falando. E aí eu mandei um e-mail para ela foi me responder assim umas 2 semanas depois, com uma resposta positiva. E a música que eu mandei para ela estava completamente crua, assim, era voz e violão. E eu encaminhei e ela gostou da letra, ela se interessou. E para mim foi uma baita surpresa, assim, isso acontecer. E foi acontecendo com ela, com a Dandara Manuela, com a Thier, com a Ju Traça Capa. E aí foi quando eu falei, agora é a hora, entendeu? Porque se eu tivesse feito esse trabalho antes, talvez ele não tivesse a potência que ele teve depois que eu compartilhei ele com outras pessoas. Sim. Ele era antes um trabalho muito, muito meu ali, entre as 4 paredes do meu quarto, e de repente eu falei, não, tá aqui, bora comigo? Bora. E aí as pessoas pegaram na minha mão e a gente foi junto. É engraçado falar isso, porque muita gente tem muito apego à sua própria obra, né? É muito difícil tu desapegar e deixar os outros fazerem parte daquilo tudo. É verdade. No caso de vocês agora, você tu já em tese vai lançar ainda um primeiro videoclipe para esse álbum. O Dan vai falar daqui a pouco sobre o primeiro single dele. Mas eu quero que tu fale sobre... já tiveram singles mas um primeiro videoclipe para um single de fato, uma divulgação mais robusta, vai vir agora final do ano, né? Isso. O álbum ele foi lançado, né, como eu falei, depois de eu conseguir captar recursos para produzir ele. E aí dentro desses recursos não estava, obviamente, um videoclipe, porque a gente tem custos para fazer todas essas produções. Sim. E aí depois que eu já tinha lançado, já tinha alcançado um certo público, eu consegui fazer algumas pontes, né? Nesse caso eu fiz uma ponte com a Bárbara Umbra e a gente começou a gestar esse videoclipe. Passamos mais ou menos 4 meses buscando referências, né? E a gente terminou de gravar há pouco tempo esse videoclipe e está com previsão de lançamento para final desse ano, né? Junto com uma série, né, documentário sobre mulheres compositoras, que tem eu e outros artistas aqui do Amazonas. Quais são as referências que foram colocadas nesse vídeo? Já pode adiantar pra gente alguma coisa? Sim, esse videoclipe, ele é da música Rio Abaixo do Rio, que é a minha música com a Iana Moral e com a Aie, que é a Larissa Conforto. E ele é um videoclipe que ele busca referências na história que inspira a música. A história é a história do conto da La Loba, de mulheres que correm com os lobos. E ele tem uma pegada bem mística, assim, ele vai bem nesse universo da psique feminina, né? Por conta bem a cara da Umbra por também. Conta do livro em si, exatamente. A gente foi muito interessante porque o time ele foi feito majoritariamente composto por mulheres, né? Então a gente conseguiu captar muitas referências na nossa própria psique. Foi muito interessante isso porque teve coisas que aconteceram de fato na hora da gravação, né? Não só buscamos referências nos livros, né? Mas também na hora da gravação foi surgindo um graveto aqui, opa, esse graveto tá interessante. Aí foi surgindo, sabe? Foi assim, na hora da produção. Essa parte do criar é muito gostosa, né? Muito gostoso. Muito bom mesmo. E aí a gente fez o videoclipe e tô com expectativa aí de lançar ele, de ampliar também o público, porque eu acho que hoje o Dan entende muito mais disso do que eu, porque ele já tá nessa cena há muito tempo. Mas hoje a linguagem do
do ouvinte, né? Não é mais só o ouvido, sim. É o ouvido e os olhos, né? E o visual. Então, hoje, é muito mais inteligente um artista pegar a sua obra e mesclar isso com alguém do audiovisual. No caso do Dan, ele tem vários braços, né? Ele é musicista, ele é compositor, ele é diretor de arte, ele faz de tudo. E aí, no caso, assim, é interessante você realmente agregar o áudio com o visual e fazer aí o videoclipe para ampliar o público, né? Isso é muito importante mesmo. Pra quem não sabe, o Dan, além de fazer música, gente, ele também tem uma produtora e também é diretor de videoclipe. Já dirigiu pra uma galera já aqui em Manaus. E, é claro, vai lançar seu primeiro single e acredito que ele também vai ser diretor do seu primeiro videoclipe dessa nova era também, né? Né? Gente, preciso de pessoas pra dirigirem pra mim também. Candidatos, por favor, mandar. Por favor, mandem currículo. É engraçado você deixar aí esse espaço de fazer tudo, assim, né? Porque, como a gente conversou aqui anteriormente, a gente começa já nesse estágio, assim, o artista, quando você não tem verba, não tem nada, se você já se põe no lugar de eu vou ter que fazer tudo, eu vou ter que gerir tudo, e é assim por bastante tempo, até você se sentir confortável de começar a compartilhar. E quando você começa a compartilhar, é bom quando você se sente confortável, porque começa a acontecer uma mágica, assim, e é uma coisa que era para ser um processo simples, mas você vê alguém, nossa, eu tô fazendo isso aqui para você, a gente tá trocando isso aqui, fica tão gostoso essa troca, e é assim que eu me sinto nesse próximo passo pro segundo disco, assim, muitas pessoas colaborando, deixando ir mesmo, me abrindo literalmente, é um disco solar, como eu falei, regido pelo sol, e a última coisa. O primeiro single vai ser qual? Então, o primeiro single, ele surgiu, ele foi batido o martelo durante o período da quarentena, eu tava na casa da minha mãe, e eu olhava muito céu, tinha uma janela ali na frente do meu quarto, e parecia que eu tava literalmente em transe por conta dessa circunstância de... Eu voltei pra casa da minha mãe depois de um ano intenso, de muito trabalho, assim, de muita coisa, de muito show, muita correria. E parecia que eu tinha sonhado com tudo aquilo. Eu tinha acabado de fazer meu primeiro show do lançamento do single, assim, foi do single não, do disco, do primeiro disco. E foi um puta show, a gente lotou o Teatro Manauara para as pessoas ouvirem aquele primeiro disco. E aí nas semanas seguintes eu fui para um quarto e fiquei parado lá, assim, do nada. E eu precisei sentir essa esperança e eu olhava para o céu e todas aquelas circunstâncias de referência que eu estava buscando para esse próximo disco. E o primeiro single se chama Céu Tropical, por essa localização geográfica, por essa sensação única de pertencer aos trópicos e olhar para o céu e se conectar com as pessoas, porque eu olhava e falava assim, cara, todo mundo tá vendo esse céu, pelo menos, eu sei que isso não é loucura, eu posso tá enlouquecendo, mas o céu tá aqui, ele é de verdade. A gente consegue ver quando a gente tá, principalmente quando a gente tá na floresta, né, mas e no interior, mas aqui na cidade, às vezes, não dá pra ver tão bem assim. Sim, a minha mãe mora no interior, mora em Manacapuru, que é a cidade onde eu nasci, né. E, consequentemente, essa primeira música trouxe toda a atmosfera pro disco. Ela já tem um videoclipe que foi gravado também. Com o senhor Ramon Ítalo? Com o senhor Ramon Ítalo, sim. Vamos dando nomes aos bois aqui nesse podcast. É um clipe muito lindo, muito gostoso, porque eu me senti muito confortável em fazer esse clipe. Porque, diferente dos outros... que eu, sei lá, meus primeiros clipes eu tava aprendendo ainda, por incrível que pareça, apesar de eu ter ganhado, sei lá, visibilidade ou status por eles, por ter feito eles, eu acho que era um aprendizado, assim, então até existe uma grande diferença entre o que eu acho que eu sou e o que eu sou quando eu me vejo, literalmente, assim, eu acho que essa desconstrução de mim mesmo foi um processo bem... que eu não contava, assim, a gente conta com várias coisas, com o lado óbvio de fazer arte, de ser artista, mas eu acho que se olhar e se ver de fato e falar assim, caraca, eu sou assim quando eu me vejo na câmera, né? Eu não sou como eu me vejo no espelho, eu sou uma pessoa em HD, assim, eu sou uma pessoa em 360. E eu acho que nesse clipe de Céu Tropical eu deixei muito isso ir, porque é um clipe que tem performance, que fala de uma entrega, que fala de relação com as pessoas. Então eu performo com 2 artistas, assim, com Diego Léo, inclusive, Diego Leonardo, que coreografou esse clipe. E foi num cenário de cachoeira, com mato, com
tropical, com esse clima tropical. Literalmente, nesse dia fez sol, fez chuva. E não tem nada mais tropical que isso. Manaus, né? Então foi muito Amazonas. gostoso. E esperem muita energia boa, assim. É muito ritualístico, é muito de coração, assim. Tá todo mundo numa vibe muito mística ultimamente, meu Deus. Sim. A quarentena, né, de certa forma nos aproximou desse lado nosso. A gente em casa teve mais tempo para consumir coisas, leituras, filmes. E eu acho que muita gente embarcou mais nesse universo ritualístico, místico. Sim. Até mesmo para a gente aguentar o rojão de estar isolado. Muita gente foi atrás de meditação, de yoga, de alguma coisa para deixar a mente mais conectada, né? Aliás, várias pessoas fizeram várias abordagens. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que quando eu tô em situação de ansiedade, eu tento o máximo, né? Encontrar coisas pra fazer, curiosamente, pra me fazer pensar. Porque quando eu sinto que a minha cabeça tá pensando, eu ainda tô vivo. Eu não tô ficando doido, eu não tô ficando perdendo a noção do tempo e espaço, nem nada. E aí, eu ouvi várias pessoas ultimamente e tive que ouvir vocês. É porque toda vez que eu vou entrevistar alguém aqui nesse podcast, vocês já fiquem sabendo isso já, quem tá ouvindo esse podcast agora. Eu tento ouvir pra me conectar com o que vocês estão propondo agora como artistas. Sim. E eu quero saber o que vocês estão ouvindo agora como artistas. Como artistas e também como pessoas normais que ouvem música no seu dia a dia. Eu acho que eu e o Dan estamos escutando a mesma coisa. Estou escutando muito Marina Sena. Sim, também. Eu estou escutando de tudo ainda. Minhas referências, elas são muito diversas. Mas eu tenho escutado muito Marina Sena, Patrícia Bastos. Não tô conseguindo lembrar muito agora. Você? Não, pode... Eu tenho escutado... Eu mergulhei muito no universo Tropicália nesse período da imersão, então esperem muitas referências de anos 60, de tudo que aconteceu. Que eu senti que depois dos anos 60 a gente pausou aquilo que tinha sido tão gostoso que dava pra... Eu não sei se extraíram o suficiente dali, sabe? E aí eu fui revirar umas coisas lá, dessa referência de guitarra, essas coisas fortes. Então, tudo referente ali a Tropicália, né? A volta de Secos e Molhados, eu escutei muito esse disco. Araçá Azul, do Caetano também. É muito gostoso, é um disco muito ousado pra época, assim, que... Nossa, é um disco que tem música que é só barulho, assim, e parece que ele tava fazendo pra gente tirar referência no futuro mesmo daquilo. Escutei muito Beatles também nos últimos tempos, Marina Sena também, agora é o mais novo, porque coincidentemente eu acho que ela revisitou essas referências dos anos 60, que é muito a cara desse meu novo disco, então é como se, eu falei, cara, é como se a gente estivesse no mesmo universo ali, os meus produtores acharam a mesma coisa, que a gente tá caminhando na mesma linha, assim. Engraçado, né? Todo mundo foi pra Tropicália e tudo mais. Eu fui pra uma era muito esquisita da música brasileira. Eu fui ouvir Elise Tom, gente, no meio da pandemia. E, gente... Eu acho que eu tava nessa era antes da pandemia, assim. Eu escutei muito Elise antes do mundo acabar. Assim. E é engraçado, né? Porque eu já ouvi Elise Tom num tempo da minha vida que eu ouvi Elise Tom pra ficar mal, pra me sentir na fossa. Hoje eu ouço Elise Tom e eu me sinto assim, sabe? Como posso dizer? Eu me sinto em um outro plano, assim. Sim. Porque, como eu falei pra vocês, né? Esse tipo de música, quando eu vou ouvir música, eu quero ouvir música também pra fazer pensar, pra me fazer sentir alguma coisa, transcender, no caso, né? E acabava que eu ouvia a Elis cantando lá, Soneto de Separação, uma das músicas mais, acho que talvez a música mais triste da música brasileira. Mas ela é uma música que deixa a gente muito reflexivo sobre como algumas relações são muito efêmeras, né? Como as relações humanas podem ser muito efêmeras. Pessoas vêm e saem da sua vida assim, tranquilamente. Isso afeta muita gente. Esse podcast aqui também é pra falar dos artistas, mas falar de música também, tá, gente? A gente vai conversar sobre música aqui o tempo todo, tá? Porque tudo isso aqui é sobre música. Tudo aqui é música. São nossas referências, né? Exatamente. Sim. Eu penso muito que a energia criativa, ela também circula assim. A gente consome algo que já criaram anteriormente e a gente vai reprogramando isso conforme a nossa vivência, nossa visão, nossa experiência.
e novas possibilidades também. Hoje eu acho que a música eletrônica, por exemplo, ela é algo que está presente assim no trabalho da nova geração, 100%. não só da música brasileira, mas falando também da música amazonense, né? Tanto o Dan quanto eu, quem mais que eu posso falar? A Gabi Farias, a Iana Moral. Toda essa galera faz uma mescla de instrumental com a música eletrônica. Então eu acho que o nosso papel é esse, a gente pegar as nossas referências mais antigas, a Anne Gesine também, a gente pegar as referências mais antigas e as mais recentes, né? Porque acho que hoje a música eletrônica, se você olhar para fora do país, por exemplo, o que tem entrada lá fora é a música eletrônica, assim, a música mais comercial, em todos os assim. sentidos, em todos os mercados também. E aí a gente tenta fazer essa liga, né? Porque a gente quer que o nosso trabalho tenha a profundidade do que está mais enraizado na nossa cultura, o caso da Tropicália, por exemplo, que trouxe a gente para esse momento. E o que tem aí de moderno, né? Se anunciando no mercado brasileiro, no mercado internacional também. Foi interessante você falar disso, porque eu usei muita referência do que... Eu tentei literalmente pensar, como você falou, pô, beleza, se eu estivesse vendo o movimento da Tropicália agora, o que eu faria? Eu usei muito o funk de referência, muito. Eu mergulhei muito nisso, Os porque graves, eu acho que o funk é a coisa mais pop que a gente tem no mercado atualmente. Hoje Os graves, as batidas, muito a intensidade pesadas, que eles sim. passam e também, às vezes, até na letra mesmo, assim, de comunica, às vezes, coisas com pessoas, com público, que tem ali a sua mensagem. Uma linguagem objetiva. E eu tentei trazer muito isso pro disco, assim. E eu até falo que o disco ele é uma junção de Beatles com Bonde das Maravilhas, assim. Eu amo! Porque eu tenho certeza que se a Tropicália estivesse aqui atualmente, eles iam brincar muito com funk, brincar muito com essas coisas percussivas que a gente tem atualmente. Assim, a gente tem, aqui no Brasil a gente tem várias fases de percussão, né? Sim. É a percussão do rock, depois veio a percussão do axé, que veio com muita força no final da década de 80, durante a década de 90 e início dos anos 2000. Aí depois entrou um pouquinho ali no meio da década de 90 o Mangue Beat. Sim. E também entrava junto com o Mangue Beat um pouquinho, aí, começo do funk, daquele funk antigo, daquele funk clássico. E agora a gente tá nesse pancadão, assim, pancadão, né? bem rápido às vezes também, né? Com BPM bem acelerado. Mas gente, a gente vai ver aqui nessas próximas entrevistas muitos artistas pegando várias referências antigas e contemporâneas nos seus novos trabalhos. E isso é muito bom pra nossa música aqui do Amazonas e do Norte, pra gente ver que tá se renovando, tá se atualizando e buscando isso, né? Querendo se atualizar e se renovar. Bem, eu vou deixar aqui um espaço para vocês falarem agora, fazerem alguma indicação, alguma sugestão pro ouvinte do podcast, um álbum, um single, um videoclipe, qualquer coisa, gente. Certo. Eu não sei, eu acho que deixa a reflexão de que aqui a gente conversou sobre música e sobre nossas vidas e como tá tudo interligado e sobre os outros artistas. Acho que a gente vive um momento muito único da música amazonense e a gente não pode deixar de falar disso aqui nesse podcast, que a gente vive literalmente uma revolução assim, que pausou aí nos últimos 10 anos e a gente retomou isso com uma força. É tão gostoso de ver que tem artistas, a gente já tem referências do hip hop, do funk, do rock, dessa música dita como MPB, que é tudo isso. A MPB não é só o voz e violão, né? É todas essas coisas que estão surgindo aí e a gente não pode ter medo de interagir com essas coisas. E a gente está construindo uma identidade nesse momento através dessas referências que a gente acumulou. Lully através do trabalho dela, eu e todos os outros artistas, acho que quanto mais a gente buscar dentro dessas referências e respeitar a história que a gente já viveu aqui, né? E tem uma coisa que eu tenho refletido muito, muito dentro desse disco, é que nos últimos anos nós não tivemos marcos que acompanharam a história da música popular nacional, digamos. Sim. E isso é um prejuízo muito grande aqui pra gente do Norte, porque... Acho que um dos únicos marcos que a gente conseguiu tirar daqui do Amazonas foram as toadas, né? Sim, sim. Mas, tipo, de música popular regional... Sim, sim. Bem pouco.
E também a gente tem que reconfigurar isso do que é regional, né? Eu acho que a gente não pode se contentar em falar, somos regionais e a gente, por isso, não tem visibilidade, sabe? Eu acho que justificam muito isso no cenário nacional de, porque é do Nordeste, é do Norte, é regional. Tipo, e como assim? O que é o regional? É para não ser ouvida, é para não fazer parte da história? Sim. Então eu acho que a gente tá num resgate muito importante que todo artista nacional, nortista, deve estar atento a isso, acho que nos próximos anos, nos próximos meses, de que a gente está reconstruindo uma história e a gente não pode deixar de falar disso. Eu pensei se eu poderia deixar de falar disso, juro pra vocês, porque eu falei, será que isso é um papo assim intransigente, de tipo, será que não é só eu trabalhar e fazer, sabe? E não é eu deixar de pontuar uma coisa, né? Muito importante, exatamente. Então eu quero que todo mundo que ouça esse podcast, ou todos os meus fãs, ou pessoas que acompanham, ou artistas mesmo, levem essa reflexão adiante de que a gente está aqui para falar sobre isso e talvez dar voz até para artistas que não conseguiram falar anteriormente, porque sim, a gente vive outro momento, né, de comunicação, de podcast, de internet, de stories, de coisa. Da noite pro dia, sei lá, o Zeca Camargo tá ouvindo a minha música, sabe? E da noite pro dia você tá fazendo um feat com a Thier. E isso são coisas extremamente importantes, assim, que são irrefutáveis, sabe? São pontes sendo construídas, e essas pontes, elas estão sendo construídas de maneira muito sólida, felizmente. Sim. Exatamente. Pode falar, Luli. Eu acho, só complementando a fala do Dan, eu acho que a gente está passando mesmo por esse processo e, como eu falei aqui anteriormente, né, para a gente criar, a gente precisa de recursos também, né? Então, não só a gente, como artista, ter um olhar, né, de a gente valorizar, né, o que a gente está fazendo, deixar cada vez mais autêntica a nossa linguagem, não só liricamente falando, mas também sonoramente falando, né? Eu a acho nossa que identidade também, a nossa né? identidade. Vocês falaram de coisas místicas, eu acho que o norte é misticismo puro. É misticismo puro. As nossas histórias, as nossas lendas, exatamente, as nossas coisas, tem muita coisa pra falar, né? Pra ser contado. Exatamente, a gente não só deixar esse conteúdo emergir, né? Porque eu acho que a gente tem muito julgamento também sobre o tipo de conteúdo que vem à tona, né? De si próprio, da cultura, do que já foi implantado, né? De como a gente deve ser, de como a gente deve fazer, né? Então eu acho que a gente tem que valorizar isso, né? Essas nossas referências, essas nossas criações. Não deixar isso também numa caixa. Eu acho que quando a gente fica preso a temáticas específicas, quando a gente fica preso ao regionalismo, a gente também perde um pouco. Sim. A gente precisa também se sentir parte, né? E se sentir parte é justamente reconhecer o impacto da globalização na nossa criação, né? O Dan, somos pessoas que já crescemos sob a influência da internet. A gente cresceu também consumindo o funk, o hip hop, as coisas que estão acontecendo lá fora. A música que é importada também, que isso tem um impacto muito grande, né? A gente não pode deixar de citar. A gente acaba tendo influência disso também. Sim. Então a gente faz essa mescla, né? É interessante a gente fazer essa mescla, ou mesmo se a gente não fizer essa mescla, não ter nenhum conteúdo regional ou tipicamente daqui, a gente é daqui, o nosso sotaque é daqui, nós temos a vivência daqui. Sim. Mas para isso eu acho que a gente também precisa ter um olhar em relação a recursos, né? Porque o artista ele precisa de recursos para criar. E eu acho que os recursos, o olhar, ele começa a chegar quando a gente age, né? Quando a gente mostra o que a gente tem para fazer. Então fazer projeto, criar essa demanda de fato, né? Criar essa demanda. E aí eu acho que nisso entra a questão da comunicação que o Dan falou, né? A gente se utilizar mesmo das plataformas, de tudo que a galera já está lá fora, um tempão fazendo, e ir atrás de recursos, sabe? Elaborar projetos, sabe? Gravar vídeo no YouTube, interagir com o público, né? Sim. Porque a gente tem aquela coisa assim, o amazonense não consome a arte local e não sei o quê. Acabou. O amazonense, ele tá aqui para consumir. Então vamos fazer, entendeu? E uma coisa que eu acho muito chocante é quando as pessoas conhecem trabalhos como o nosso e tipo, meu Deus, vocês são daqui? Não existe mais isso. Aqui tem coisa muito tipo boa. Tipo assim, sabe?
E ainda vem o seguido de você nem parece daqui. Eu falo assim, cara, o que é parecer daqui? É tipo, que construção você tem do que é ser daqui? Vamos reformular essa história de que ser daqui é bom. É muito bom e tem qualidade. Sim. E também é nacional e também é regional. Tem grandes talentos que merecem ser reconhecidos. Então, a minha fala ela é no sentido assim, de convidar tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública a investir no que está sendo criado em solo amazonense. Porque tem coisa boa, tem talentos e enfim, tem muita autenticidade também do que a gente tem para falar. Sim, e a gente tem uma demanda histórica, como eu falei aqui, de precisa dessa história, a gente precisa retomar ela. A gente fica muito empolgado quando a gente vê, tipo, Pablo Vittar cantando músicas que são referências de tecnobrega, de forró, que fizeram parte da história dela e ela tá levando isso para um público nacional. Exatamente. Internacional. Ela fez um feat com a Gaga, um forrozão. Exatamente. E a gente tem que ter orgulho também de trazer nossas referências para os trabalhos que vocês estão desempenhando e terem a coragem de também trazer coisas novas para dentro dessas referências também. Então, tipo, é muito importante ouvir isso de vocês. E acho que é uma coisa que eu tô ouvindo de todos os artistas. Todos estão pegando referências antigas e estão colocando novas possibilidades, novas perspectivas dentro daquilo que já foi construído, né? Sim. Bem, vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem deixar algum recado? Se fique como indicação, procurem os artistas próximos de você, né? Acho que às vezes a gente busca muito o que está distante e esquece de olhar pro lado, assim. Às vezes é o seu amigo que lançou uma parada ali que talvez você só não ouviu por esse preconceito de tipo assim, não sei se é bom, sabe? Tá muito perto de mim. E às vezes é massa, assim. Eu fico muito feliz de ver os meus amigos ouvindo as minhas músicas, não porque eles são meus amigos, mas porque eles gostam de música. Sim. E essa é a minha meta. Eu sempre falo pra eles, eu não quero que vocês ouçam minha música porque vocês são meus amigos, não. Eu quero que vocês ouçam porque vocês gostam de música. Sim. E eu acho que é assim que a gente tem que se construir e não ter medo de se enxergar como artista, como arte. Tipo, eu sou de um lugar onde não tem referência. Você é a referência, entendeu? Você tá construindo, né, a sua referência. Tipo, você citou a Pablo e é muito importante citar porque se você falasse pra ela há uns 2, 3 anos atrás que ela ia ser a maior artista nacional, drag, gay, cantando forró pra família tradicional e pra família não tradicional, entre aspas, pra todo mundo, pra gays, héteros, cis, não binários, pra todo mundo, ela ia achar que era uma loucura, e não é. Então acho que o artista é colocado nesse ponto de achar que tá ficando louco o tempo inteiro, e a gente esquece dessa inovação mesmo. Então sempre se busquem na história, sempre se espelhar na história e ver que a gente constrói a história questionando e não tendo medo das nossas posições, das nossas decisões mesmo de artista. Então conheçam as pessoas próximas, ouçam os artistas do seu cenário. Porque tem, eu não gosto de rock, eu gosto, procura um pouquinho, vai no Twitter, vai no Instagram, você usa pra fazer tanta coisa, pra falar mal das pessoas, usa pra falar bem também. Não sejam preguiçosos. Antes de eu encerrar, eu quero falar de vocês sobre 2 pessoas específicas que pra mim foram muito importantes pra esses 2 álbuns, tanto o primeiro como o mais recente do Dan, e como o teu álbum também, que no caso seria os senhores Eric Omena e senhor Vitor Judá. Antes da gente encerrar, porque eles merecem uma menção nesse podcast. 100%. No teu caso, o Eric produziu todo o Sinuose. Todo. Quem não sabe, o Eric Omena é membro da banda Luneta Mágica, uma das maiores bandas de rock aqui do Amazonas. E o Vitor Judá é membro da banda República Popular, que agora também tá se transformando numa das maiores bandas também daqui, do Amazonas, de rock. Não digo que é rock, porque é difícil definir o que o República é, mas... É o novo regionalismo, né? É um experimentalismo regional. Mas eu quero que vocês falem como é que foi a experiência de trabalhar com eles e o que vocês tiraram dessas parcerias com esses 2 produtores. Bom, a minha experiência foi com o Eric, né?
A gente já tinha uma aproximação antes de começar a produzir o álbum, e a gente já trocava referências, já trocava uma ideia, e quando chegou a oportunidade de gravar o álbum, a gente mergulhou. E assim, eu sou muito grata ao que o Eric fez. Ele realmente conseguiu mergulhar em todas as minhas referências, nas minhas composições, teve uma entrega muito grande da parte dele, e ele já acumulava muito conhecimento, né, da parte de instrumentos. Ele já tinha produzido o álbum da própria Luneta Mágica, mas para esse trabalho ele teve que despertar em si um lado mais feminino mesmo, né, um lado mais da psique feminina, que talvez ele não tivesse tido contato antes. E para a gente fazer isso, a gente teve que despender bastante tempo, assim, né? Foi uma pré-produção, antes mesmo de o projeto de gravação do álbum ser aprovado, né, em edital, a gente já estava pré-produzindo isso, assim, de livre e espontânea vontade mesmo. Então, eu sou muito grata a ele, acho que ele desempenhou um papel, assim, importantíssimo nesse álbum. Não teria a mínima condição de fazer, de atingir esse resultado, se não fosse o conhecimento dele, ter sido agregado aí nessa produção. Pra quem não sabe, eu conheço o Eric já de outros carnavais, porque antes desse podcast eu tinha um blog de música. Pra quem não sabe, eu tive um blog de música durante 3 anos aqui em Manaus. E aí eu já falava sobre o Luneta naquela época, né? Isso era por volta de 2012, 2013, na época que o Luneta tava, tipo assim, estourando, já fez até show no Lollapalooza até. E aí eu já conheci ele dessa época. No caso do outro, eu já conheço ainda mais. Que tem esse daí, já tem uma relação íntima de anos. Já fazer 10 anos que eu conheço esse rapaz. Que no caso é o Vitor Judá. Como é que foi essa experiência com o Judá? Não é uma experiência já, né? Já viraram literalmente carne e unha, alma gêmea. Sim, sim. Cara, o Judá eu conheço de outras vidas, certamente. E aí a gente se reencontrou, assim, ali em meados de 2018. E foi muito mágico, assim, porque eu nunca tinha confiado de mostrar meu trabalho pra ninguém até então. Acho que essa autoestima minha como artista ainda não era construída, sabe? Então, foi a primeira pessoa que eu mostrei meu trabalho e agregou de uma maneira muito mágica, assim. Sabe quando você imagina um som e quando você ouve era o que você pensava? Foi isso que ele conseguiu fazer. E é muito difícil, pelo menos pra mim foi difícil na época. Eu tentei outros produtores antes e eu não consegui. Eu tentei em São Paulo, eu tentei em Sorocaba, na época que eu tava tentando coisas fora, assim, que eu tinha acabado de largar minha faculdade, enfim, tava começando esse rolê da música, e não consegui, não senti. E aí quando foi com o Judá, tipo, foi tão fácil, e coincidentemente a gente cresceu ouvindo as mesmas coisas, em paralelo, sem se conhecer. A minha música favorita é a música favorita dele. Tipo, em meio de Northern Downpour, do Panic! At the Disco. É uma música muito específica, tipo, é bizarro quando a gente descobriu que era isso. E então, acho que isso reflete muito no trabalho que a gente faz. E nesse segundo disco, acho que mais do que nunca, porque a gente passou 1 mês e meio imerso juntos. Assim, morando junto, tipo, tomando café, almoçando, conversando e trocando ideia e fazendo música sem parar, assim, ouvindo tudo que a gente queria, tudo que a gente podia. E eu acho que é isso, é uma pessoa que viveu muitas coisas antes de mim no cenário daqui do Norte e foi muito importante eu não precisar viver isso porque a gente aprende... Ele tava dando um norte. Ele tava dando um norte, exatamente. Então, tipo assim, foi uma energia que eu poupei, porque eles capinaram, né? Essas pessoas que vieram antes capinaram terreno pra gente. O Luneta Mágica, como vocês falaram, já capinou, República, todas essas outras bandas que estão por aí, artistas. Ouçam também, tá, gente? O Luneta tem 2 álbuns maravilhosos e a República também tem 2 álbuns maravilhosos no Spotify. Então, por trás desses marcos, das pessoas que a gente tá vendo agora, artistas que tem números muito grandes, eu, Chapéu de Palha, Lully, essa galera, Gabi Farias e tal, tem muita gente por trás que colaboraram pra gente estar aqui, que viveram coisas antes pra gente estar aqui. Quando sabe? tudo era só mato. Quando tudo era só mato, eles estavam lá capinando pra gente. Então, muito obrigado a todos os artistas que colaboraram pra gente estar aqui. Vocês vão sempre ter um espaço nos nossos corações. Gratidão. Gratidão total. Bem, gente, o Faixa Bônus está encerrando aqui.
Eu tô muito feliz, eu tô muito grato de vocês terem vindo aqui participar desse episódio, desse podcast. Ilustríssimo podcast, novíssimo, está começando. Deixar avisado já a todos os ouvintes de que o Faixa Bônus vai estar disponível tanto no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E, é claro, toda semana vai ter um episódio lá, sempre com entrevistados. E falando sobre música, falando sobre arte, falando sobre a nossa região. Bem, gente, muito obrigado. Eu vejo vocês na próxima semana. Até. Tchau. Obrigado, beijo. Beijo!